Meus irmãos, eu convido a você comigo para ler sua Bíblia, abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Eu havia preparado uma mensagem, o pastor falou comigo, havia preparado uma mensagem, e dei até uma pequena estudada quando eu cheguei de trabalho hoje, mas quando eu cheguei aqui, que eu me ajoelhei na hora da oração, o Senhor mudou a mensagem. Eu gosto de obedecer à voz de Deus, porque a comida tem que ser aquela que Deus quer, não é a que eu quero. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso 1, nós vamos ler até o versículo 17, é um pouco extensiva a leitura, mas para que nós possamos entender aqui todo o contexto da história. E depois dessa leitura, eu peço aos irmãos que possam ficar com a sua Bíblia aberta, tá bom? Porque nós vamos depois meditar em alguns versículos aqui nesse texto. Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão, e fala também da morte de Herodes, no texto. Versículo 1, capítulo 12 de Atos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos, ou seja, o dia da Páscoa. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos, ou seja, um grupo de 4 escoltas de soldado que era composto por 4 soldados. Então dava 16 soldados. Querendo aprendê-lo ao povo depois da Páscoa, ou melhor, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ou seja, a igreja estava numa campanha de oração. E quando Herodes estava para comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, ou as algemas, né? Em outra tradução. E disse-lhe o anjo: cinge-te as tuas sandálias. Aliás, cinge-te e ata as tuas sandálias. Ou seja, o anjo mandou Pedro pegar o vestido dele e levantar, né? Cingir as vestes é levantar, para não tropeçar. E pegou a sandália e colocou, meteu nas mãos, para poder sair. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele fez sair. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando pararam a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma, ou se abriu só. E tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeus esperava.
E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, onde os irmãos estavam fazendo a campanha, né? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, né? Porque a Bíblia diz o quê? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava lá fora, na porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram. Versículo 17. E acenando-lhe ele com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Muito bem. A leitura é um pouco extensiva, né, irmãos? Mas para que nós possamos compreender aqui o que Deus tem para falar aos nossos corações. Nesse texto nós percebemos aqui o quanto a igreja primitiva ela foi perseguida. Todos os irmãos conhecem a história, como a igreja primitiva foi perseguida. Nessa época, Herodes prendeu alguns membros da igreja, com a intenção de maltratar, conforme o texto lido. Como também matou a Tiago, irmão de João, a espada, e posteriormente prendeu a Pedro, lançou Pedro na prisão, com a intenção de, quando passasse a Páscoa, Pedro seria julgado pelos judeus. Ele estava querendo tirar a dele de reta, né? O que acontece, meus irmãos, é que quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos encontrar e perceber a importância da oração da igreja, a oração do crente. Como a oração do crente, ela tem poder. A sua oração tem poder. A minha oração tem poder. E quando nós juntamos a nossa fé, como a igreja primitiva fez aqui na casa da irmã Maria, fazendo assim uma campanha pela vida de Pedro, aí é que o negócio é diferente. Amém? Então diga para uma pessoa que está do teu lado assim: você não sabe o poder que tem a oração? Se todo mundo entendesse isso aqui, o negócio era diferente, meu irmão. Mas o que é oração, presbítero Marcelo? A oração no original significa súplica. Súplica. Pedido dirigido a Deus. Podemos dizer em outras palavras mais popular, a oração ela é o elo de ligação entre o homem e Deus. É o poder da comunicação que o homem tem de falar com Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, por exemplo, significa dizer que Deus está falando conosco. Mas quando nós estamos orando, nós estamos falando diretamente com Deus. A oração é tão importante que a própria ciência fez muitas pesquisas e eles acabaram descobrindo que a oração é até mesmo uma terapia que tira o estresse. Vou repetir para você entender. Quem ora muito tem pouco estresse. Você sabia disso? Então a oração ela é uma terapia que tira de nós o estresse, a fadiga, a perturbação. Nós precisamos orar mais, irmão. Porque o estresse tem que sair da nossa vida. Tem que orar mais. Então nós percebemos aqui nesse texto a importância que tem o poder da oração. E quando eu leio esse texto aqui, eu percebo aqui algumas lições muito importantes que nós podemos aprender com o Senhor através da sua palavra nessa noite. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto:
é que a oração, ela deve acontecer independentemente do momento que nós estamos vivendo. Ou seja, se nós estamos felizes, a gente tem que orar, e a nossa oração é o quê? Gratidão, agradecimento. Foi abençoado, ora para agradecer. Mas se o negócio está apertado, está na prova, tem que orar para pedir socorro a Deus. Se está desesperado, tem que clamar, pedir socorro. Independentemente do momento que nós estamos vivendo, nós temos que orar. A igreja primitiva fez isso. O momento que a igreja estava vivendo era um momento de pesadelo, irmão. Por quê? Tiago já tinha sido morto à espada. Muitos irmãos tinham sido maltratados, ameaçados. Agora Pedro, o pastor da igreja, estava na prisão. E a igreja sabia que possivelmente, talvez Pedro não voltasse mais vivo para a congregação, porque ele seria julgado e posteriormente morto pelos próprios judeus. Mas a igreja fazia o quê? Aleluia! Fique com a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Pedro estava na prisão e a igreja orando: Senhor, liberta Pedro da prisão, solta Pedro da prisão. Oh, aleluia. A coisa mais linda do mundo é quando existe a unidade na oração, quando nós oramos num só propósito. Aleluia. Quantos compreendem esta palavra aqui, irmão? Levanta-se a mão. Diga mais uma vez para alguém que está do teu lado: você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Aleluia. Por isso é que o escritor do livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar. O que é isso? Não parar de orar. Orar em todo tempo. Está dirigindo um carro, mas está orando com os olhos abertos. Não pode estar ajoelhado, está sentado, mas também ora. Não pode estar sentado, está deitado, porque talvez esteja doente. Ora deitado, porque Deus também ouve a oração de quem está deitado. Lógico que a questão de estarmos de joelho é uma questão especial, de reconhecimento, de se prostrar, de adorar, porque a palavra adoração no original é isso, é se prostrar. Quando estamos de joelho, estamos adorando. Mas se não dá para ficar de joelho, ora em pé, ora dirigindo, ora em cima do pé de coqueiro, derrubando coco, dentro do mar pescando, em qualquer lugar, orai sem cessar. Aleluia, glória a Deus. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, e eu aprendo com a pessoa do próprio Pedro. Aleluia. A lição que eu aprendo com Pedro aqui, presbítero Jobson, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos manter a calma. Irmão, pelo amor de Deus. Versículo 6 diz: quando Herodes estava para fazer o que ele queria fazer, né? Comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo. Meus irmãos, como é que o camarada sabe que vai morrer? Sabe que só tem um dia de vida, aliás, uma noite talvez. E ele vai dormir, meu irmão. Hein? Tem mais uma coisa, ele ainda estava com 2 algemas, uma em cada mão. Talvez não dava nem para se deitar. Mas ele dormiu tranquilo. O soldado olhava para ele e dizia: um infeliz desse, sabe que vai morrer, vai dormir, para nem ficar menos acordado para viver os últimos momentos da vida. Se fosse nós, talvez tinha passado a noite acordada, desesperado. Nos piores momentos da nossa vida temos que manter a calma. Isso significa o quê? Confiança. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Aleluia, levante assim a sua mão, diga: eu preciso confiar mais em Deus. O homem ia morrer no outro dia, foi dormir. Como quem diz: eu não estou nem aí.
Estou lá preocupado com o que vai acontecer comigo amanhã. Eu vou dormir meu sono. Tranquilidade, manter a calma. Tem pessoas, irmãos, que entram no desespero, arranca os cabelos da cabeça, bate a cabeça na parede e começa a murmurar, dizendo, não sei por que com os outros funciona, comigo não funciona, começa a murmurar, não tem confiança. Mas Deus está falando para alguém aqui, você precisa manter a confiança nele. Tem um hino da harpa cristã que diz assim, eu aprendi a confiar, ele venceu. Quem sabe? De todo mal, Jesus me libertou, porque eu aprendi a confiar no meu Senhor. Tem que confiar, meu irmão. O Salmo 125 diz, o salmista, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Primeira lição, temos que orar em todo o tempo, independentemente da situação. Segunda lição que nós aprendemos, aleluia. Temos que aprender a manter a calma nos piores momentos da vida, ou seja, confiar em Deus. Deus está no controle de tudo, irmão. Deus não perdeu o controle da situação. O barco pode estar quase naufragando, mas Deus está no controle da situação. Deus não perdeu o controle. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, é muito forte isso aqui. A terceira lição, ou a terceira revelação que Deus me dá nesse texto aqui, meus irmãos, é que quando a igreja ora, os anjos trabalham. Aleluia. Tem crente que já está entendendo aí o mistério. Quando a igreja ora, os anjos trabalham. Pedro estava na prisão para ser julgado. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta palavra. Aleluia. Glória. A igreja estava na casa da irmã Maria, fazendo a campanha. Quem sabe deram a mão e pegaram lá na mão do outro e disse, tu ora, depois o outro ora. Irmão, era o relógio de oração. Aprender, dá para nós aprender aqui, viu, a lição. Enquanto a igreja estava orando, sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou um anjo. O anjo chegou diante do presídio onde Pedro estava preso, era segurança máxima. Porque o primeiro portão, a Bíblia vai dizer que era um portão de ferro. Para chegar até Pedro, tinha que passar pelas escoltas, ou seja, o soldado que estava armado até o dente. Só que o anjo é inteligente, irmão. O anjo não fez nenhum barulho, não quebrou porta, não fez nada disso que nem fez que nem fez lá com Paulo, né? No capítulo 16, 18, 16. Lá aconteceu o quê? Lá foi um terremoto que balançou tudo. Aqui foi diferente. Aqui foi diferente. O anjo entrou, porque o anjo é espírito, ele pode passar nessa parede aqui e sair do outro lado sem problema. O anjo é espírito. Ele entrou na porta principal, passou no meio do soldado da escolta, foi aonde Pedro estava, e Pedro estava no meio de dois soldados, presta atenção. Oh, labaia, churicaia. Quando o anjo chegou perto de Pedro, a Bíblia diz que resplandeceu a luz. O anjo bateu no ombro de Pedro e disse, te levanta. Quando o crente ora, o anjo trabalha, meu irmão. Você está pensando o quê? O anjo só está parado se a igreja não orar. Quando a igreja está orando, os anjos estão trabalhando. Vai, sobe e desce. Igual a escada que Jacó viu na visão. Enquanto ele viu a visão, o que ele via? Anjo subia e anjo descia. O anjo não descia e subia. Por que que o anjo subia e descia? Porque o anjo já estava do lado de Jacó. A Bíblia vai dizer no Salmo 34, versículo 7,
que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Ou seja, ao nosso lado existem anjos de Deus que nos guardam 24 horas. Até mesmo quando você está dormindo, quem sabe, um momento indefeso, o diabo diz: agora eu vou matar ele dormindo. Quando o diabo vai se aproximando, o anjo aparece com a espada e diz: não toca nele. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória, porque é culto de vitória. Diga para um crente que está do teu lado: existe anjo que te guarda, por isso é que tu está vivo. Se não existisse anjo para te guardar, você não estava nem aqui dando glória a Deus. Quantos livramentos Deus já te deu, sabe por quê? Porque você caiu da moto, mas o anjo te segurou. Talvez quebrou até a perna, mas não morreu. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E quando a igreja ora, os anjos trabalham. Por que que o anjo não desceu? Na escada que Jacó teve a visão, o anjo subiu porque o anjo estava com ele já, meu irmão. Representa aí, sabe o quê, irmã Jussi? A igreja adorando. Eita, parece que eu estou vendo a igreja dando glória a Deus e aleluia. O anjo subindo e levando lá para cima. E quando ele desce, ele já está trazendo a vitória, viu? Eita. Vamos fazer a escada hoje aqui, o anjo trabalhar. Vamos fazer o anjo trabalhar, meu irmão, vamos? Quanto mais glorifica, mais o anjo trabalha. Ele leva o glória a Deus misturado com aleluia e traz vitória do céu para a tua vida. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. A igreja está orando e o anjo trabalhando. Ah, meus irmãos, eu me lembro no capítulo 6 do livro de Daniel. Quem já leu essa história? O rei Dário constituiu sobre o seu império, o seu reino, 120 presidentes. Sobre ele 3 príncipes, dentre os quais um deles era Daniel. E a Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 6 do livro de Daniel, que o rei tinha intenção no seu coração de colocar Daniel como o primeiro homem que mandasse em todos aqueles 120 presidentes. Mas o ódio entrou no coração daqueles homens, a inveja. E eles tramaram contra Daniel, forjaram e fizeram uma lei. E levaram essa lei para o rei Dário assinar. A lei dizia o seguinte: no período de 30 dias, qualquer homem que se prostrar diante de qualquer Deus, ou diante de qualquer outro homem, a não ser diante do rei Dário, será lançado na cova dos leões. O rei assinou o decreto, a lei chamada Medas e Peças, que não pode ser revogada. Pegaram o cartaz, colocaram no pátio lá, e as pessoas iam entrando e olhavam lá o aviso: ninguém pode durante 30 dias adorar outro Deus, a não ser o rei Dário, senão será lançado na cova dos leões. Daniel vai passando, lê o comunicado, mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que ele entrou no seu quarto, abriu a janela para o lado de Jerusalém, se ajoelhou e foi falar com Deus. E orou em voz alta. Os filhos do diabo passaram, viram Daniel orando, foram até a presença do rei, contaram o que tinha acontecido. O rei mandou que trouxesse Daniel, tentou de todas as formas livrar Daniel, mas não podia mais revogar sua lei. Ele faz questão de ir até a cova dos leões e leva Daniel, e chegando lá, manda colocar Daniel dentro da cova dos leões, pegou uma grande pedra, colocou sobre a porta daquela caverna, selou com o seu anel e dos seus grandes, para que ninguém tocasse ali. O rei não era crente, não servia a Deus, mas o rei disse uma palavra para Daniel assim: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele pode te livrar da boca dos leões. Se ele achar em ti inocência, parece que eu estou vendo. Meus irmãos, Daniel já caiu dentro da cova de joelho, meu irmão. Ou você acha que não foi? Eu estou falando que quando a igreja ora, quando o crente ora, o anjo trabalha. Daniel já caiu de joelho. O leão estava olhando de longe com fome, com vontade de comer carne humana. Quando ele viu Daniel, que foi se aproximando para querer pegar Daniel, o leão não conseguiu abrir a boca de forma alguma. Chegou perto de Daniel, apenas sentiu o cheiro do crente que ora, mas não pegou Daniel. Oh.
O rei não aceitou música, não bebeu vinho, passou a noite jejuando. Antes do sol nascer, ele se levanta muito cedo com a sua equipe, a sua comitiva, e vai até a cova dos leões. O coração dele estava quebrantado. E quando ele chega diante da cova dos leões, o rei brada com voz de tristeza, dizendo: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrou da boca dos leões. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui em cima deste altar. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu estou vendo nessa noite que tem anjo de Deus trabalhando aqui, trazendo vitória para crente. É noite de vitória para a tua vida. Você pode adorar se você crê. Alamachuri calabaia. Eita glória! Aleluia! Daniel se levantou com a voz de sobrevivente e gritou bem forte: ó rei Dário, vive para sempre o Deus a quem eu continuamente sirvo. Ele me livrou da boca do leão. Eu já vi pregador dizendo por aí que quando o leão chegou perto de Daniel, que cheirou Daniel, não sentiu o cheiro de carne humana, mas sentiu o cheiro de perfume. Mentiroso. Eu já vi outro dizer que quando o leão cheirou Daniel, sentiu o cheiro de flor. Outro mentiroso. Porque Daniel disse, sabe o quê? Ó rei Dário, vive para sempre o Deus a quem eu continuamente sirvo. Ele enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, e eu estou vivo. Ele vai fechar a boca de leão aqui nessa noite. Eu estou sentindo que ele vai entrar na tua casa, vai fechar a boca do leão que está querendo te pegar. Se tem alguém que acredita nesta palavra, levanta a mão para o céu, dá um glória e sinta Deus aqui. Quando a igreja ora, o anjo trabalha. O mesmo Daniel no capítulo 10. Você com certeza talvez já leu na sua Bíblia. Ele estava enfrentando uma guerra travada, e a guerra era mais espiritual do que contra o próprio império da época. Aleluia. E o texto no capítulo 10, toda a história nós vamos ler e vamos entender, sabe o quê? Que Daniel passou pelo menos 3 semanas em oração, pedindo a Deus uma resposta, pastor Sérgio. Mas a resposta não veio. Não é porque Deus não tinha ouvido, Deus ouve tudo, mas nem todo momento Deus responde, meu irmão, aquilo que ele ouve. Nesse caso aqui, sabe o que acontece? Oh, aleluia! Orando, Ashuri, Rébia. Nesse caso aqui, Deus mandou um anjo chamado Miguel. Aquele que veio para Maria, trouxe as boas novas. Para Isabel, trouxe as boas novas. O mensageiro. Deus disse, desce lá embaixo e leva a resposta para Daniel. Só que quando o anjo vai descendo, ele ficou preso por demônios. O príncipe da Pérsia, Satanás, prendeu. O anjo lá em cima, ele ficou preso sem poder descer. Eita, meu Deus. Deus é um céu altamente organizado. Deus tem anjo para tudo que ele quer, irmão. Tem anjo só para adorar a Deus no trono. Isaías 6, ele viu na visão os serafins que voavam por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, quando um descobriu seu rosto, quando um descobriu seus pés, quando os voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Continuamente eles adoram. Mas tem o Gabriel, que é o anjo do recado. Mas tem outro chamado Miguel, que a Bíblia chama ele de arcanjo. Que a Bíblia chama ele de príncipe de Deus. Que é esse aqui que João fala lá em Apocalipse, que ele vai pegar o capiroto, vai pegar ele, algemar ele e vai jogar ele dentro do fogo. A pergunta é fraco ou não é? Deus olhou para o arcanjo e disse, ei, desce ali embaixo, resolve esse problema ali.
Senão eu vou. Senão eu desço na asa do vento. Eita glória. O arcanjo Miguel desceu como um raio de fogo. Chegou lá, pegou o Gabriel e disse: Gabriel, agora tu desce. Vai-te embora agora. Faz o que o Senhor te mandou. Botou os demônios tudo para ir embora. E ele desceu e disse para Daniel: homem muito amado, eu ouvi, mas eu fui impedido. Mas Deus enviou o seu príncipe e me libertou. E foi por isso que eu vim até a ti. Foi por causa das tuas palavras, homem muito amado, que eu vim até a ti. Se for preciso, Gabriel vai descer. Se Gabriel não resolver, Miguel vem. Quando ele vem, vem para quebrar tudo. Se ele não resolver, Deus desce nas asas do vento e resolve a causa da igreja, mas tem vitória para a igreja do Senhor. O anjo desceu, bateu em Pedro e disse: te levanta depressa. Aleluia. Oh, Deus de mistério. Aleluia. Outra lição que nós aprendemos aqui, a quarta lição. Quando a igreja ora, as algemas são quebradas. Quando o anjo disse para Pedro: te levanta, a Bíblia diz que as algemas se quebraram. As cadeias se quebraram e caíram por terra. Se você orar, alguém vai ser liberto. Alguém da tua família, da tua casa vai ser liberto se você orar. Algemas serão quebradas. Vou correr aqui, irmão. Vamos terminar aqui e orar. Só resumir aqui. Em quarto lugar, quando a igreja ora, as algemas são quebradas. Versículo 7. Em quinto lugar, quando a igreja ora, as portas se abrem. Isso aqui, irmão, é no sentido espiritual, das bênçãos espirituais que o céu tem para nós, mas também fala também de bênçãos materiais também. Agora uma coisa me chama a atenção. Quando Pedro se levanta, vai andando, o anjo na frente. Quando ele chega diante da porta principal, que era o portão de ferro, que ele parou, quando ele entrou, ele passou com tudo, né? Mas agora ele ia levando Pedro, e Pedro era material. Tinha corpo físico. Quando ele chegou diante da porta, a Bíblia diz que a porta, por si só, ela se abriu. Por mais que a porta seja reforçada, por mais que a porta seja de ferro ou seja de bronze, quando o anjo de Deus chega, ela tem que se arrebentar. Pedro passou. Quando chegou lá fora, passou para outra rua, o anjo disse para Pedro: agora tu segue o teu caminho que eu vou cuidar das minhas obrigações. Pedro disse: eu pensava que era uma visão, mas realmente é verdade o que eu estou vendo. Aí Pedro segue em direção à casa da irmã Maria. Os irmãos estavam fazendo a campanha. Quando ele chega lá, a jovem chamada Rude, ela vai até a porta do pátio, escuta a voz e diz: é a voz do meu pastor. Pedro, Deus fez um milagre, Pedro está solto. Ela corre, não, ficou tão feliz que ela não abriu nem a porta. Ela foi dizer para os irmãos, porque os irmãos estavam com as mãos dadas, dizendo: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Quando ela chegou lá, ela interrompeu a oração e disse: ei, vocês não acreditam, Pedro está lá fora. Aí eu aprendo outra coisa aqui com a igreja aqui, que nós não devemos cometer esse erro. A igreja duvidou, irmãos. Os irmãos olharam para Rod e disseram: mas não pode, Pedro está preso. Deve ser o anjo dele. Eu disse: não, porque eu conheci a voz dele, a voz dele. Se você não estiver acreditando, vamos lá. Ei, irmão, quantos estão orando dessa forma? Estão orando, mas não estão crendo. A oração duvidosa. A oração duvidosa não passa de uma reza, de um tempo perdido. Nós temos que orar, mas temos que crer que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que responde a nossa oração. Tira da tua vida essa incredulidade, meu irmão. Que você
vê uma situação difícil, aí você tem que ligar para um profeta, para profeta. Que crente é você, meu irmão? Hein? Deus chamou cada um de nós e nos deu autoridade. Ah, irmão, encontrei a coluna endemoniada, vou ligar para o presbítero Job, para o pastor Sérgio, para o presbítero Erlando. Dê lugar. Dê lugar. Aleluia, glória a Deus. O erro que nós não devemos cometer da incredulidade, da desconfiança. Outra coisa que eu aprendo aqui para não terminar e orar. Fica de pé. A 7ª lição que eu aprendo aqui é que quando Pedro entrou, pastor João Viana, que ele chega diante dos irmãos, ele disse: olha, eu vou contar para vocês o que me aconteceu. Deus mandou o anjo ouvir a oração de vocês, e eu estou aqui livre. Compartilhou a bênção. Compartilhamento, você sabe o que significa isso, irmão? No momento que o negócio aperta, chama todo mundo, mas quando recebe a bênção, ó, desaparece. Irmão, ora aqui por mim que eu estou desempregado, a porta se abriu, desaparece, nem vai agradecer. Quanto mais pagar o dízimo, talvez entregar o dízimo. Compartilhamento. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quero que você feche os teus olhos agora.